Fala, meus queridos! Tudo belezinha? É a última rodada do primeiro turno, hein? Que loucura! Sport venceu a primeira e foi fora de casa quando o Grêmio lá na arena do Grêmio. Flamengo perdeu o SG, mas essa eu tinha avisado. Juventude venceu o Corinthians, mas essa eu também tinha avisado, né? O Santos, surpreendentemente, venceu o Cruzeiro lá. Eu sabia que ia perder o SG, né? Eu tava contando com isso, mas a derrota foi realmente surpreendente. Botafogo goleou o Fortaleza lá, ok, teve uma suspensão no início. Rapaz, ó, a rodada é tanta coisa pra falar, né? Que não caberia numa introdução. Só sei que a última rodada do primeiro turno, foi uma loucura, mas mesmo assim, o vídeo fez uma excelente pontuação. E o time da live, por mais que não tenha pontuado bem, tá com quase 1.700 pontos no geral. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido na comunidade aí a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro vídeo então, porque tá começando o segundo turno. Vamos lá então, pessoal. O time do vídeo aí fez 87.20, uma excelente pontuação. Podemos dizer até que foi uma mitada, porque foi uma rodada difícil, como eu falei na introdução. Muitas surpresas. E quem fez mais de 70 pontos nessa rodada foi bem. Provavelmente manteve suas posições nas suas ligas ou ganhou uma ou outra posição. E quem passou dos 80 pontos pode bater no peito e dizer que imitou, né? Como eu falei lá, o time, né, da live não foi bem, fez 55.88, mas está com 1.686 no geral, quase 1.700 pontos. Uma excelente pontuação para um time aberto, gratuito. Agora, se você quer um pouquinho mais, né? Se você quer melhorar o seu desempenho, né? Convido você aí a participar do plano de sócio Mané. Tá na promoçãozinha, 60% de desconto de R$ 129,90 por R$ 49,90. E como é que tá o time do plano de sócio, o time VIP, o time de regularidade? 1.708,85 no geral. É só você ver se com essa pontuação você estaria liderando as suas ligas, certo? Fez 73.25 na última, tá bem e tá bem demais. Tem link logo abaixo na descrição, tá passando aqui também o contato. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Ah, Mané, o que tem no plano de sócio? É só vir aqui, ó, tá fixado, certo? Lá no topo do meu Instagram, Mané Cartola tudo junto, tem link logo abaixo na descrição também. E aqui mostra tudo que eu passo todas as rodadas, além dos times exclusivos e das lives exclusivas também. Certo? Postei hoje também os vencedores do Ligas do Mané. Aqui foi os vencedores da Liga de primeiro turno. Certo? O vencedor foi o Brunão aqui, levou R$218 com 1.624 pontos no geral. Ah, Mané, mas eu fiz 1.650, eu ganhava essa Liga aí de primeiro turno tua. Tem que se inscrever, irmão. Tem que se inscrever. E quem quiser se inscrever, só vir aqui no link, logo abaixo na descrição, ou entrar no app do nosso querido Catimba. Vai na aba Cartola, né? Coloca aqui os parceiros puladinho aqui, ó, e vai em Ligas do Mané. Certo? Opa! A Liga da 20ª rodada aqui do curto já está aberta, né? Assim como a liga também, ó, do segundo turno, tá? Está aberta, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo, mas lembre-se que as inscrições encerram-se juntamente com o fechamento de mercado. E lá no Instagram também, eu acabei postando também os vencedores do tiro curto, tá? R$5 apenas o tiro curto, né? O Douglas aqui, ó, fez 108.40 pontos e levou R$325. 5 pilinhas de inscrição, vale a pena demais, uma liga menor, né? Dando em média de 100 a 150 times. Vale muito a pena. Quem quiser vai ser muito, mas muito bem-vindo. Certo? Não vamos perder muito tempo, não. Vamos lá. Opa, vamos lá para a nossa escalação. Ah, não vou fazer muita explanação desse time, né? Que acabou indo bem, porque o Vitor Roque fez gol, Verratti fez gol, né? Ferreirinha foi na média básica, mas foi muito baixinho. Arrascaeta foi bem, razoavelmente bem. Matheus Pereira foi a decepção da rodada junto com o Caio Jorge. Aliás, quando os dois não produzem, não jogam, o Cruzeiro não vai bem. O Cruzeiro tá com 2 derrotas consecutivas em casa. Jean Lucas também não foi muito bem. O William foi na média básica. Ferrares foi bem demais. Aliás, a dupla de zaga de São Paulo, o trio de São Paulo foi bem, né? Mas destaques aí pro Sabino e pro Ferrares, né? Léo Pereira fez um golzinho de cabeça, o que alavancou a pontuação desse time. Vitinho com muita regularidade. Botafogo segurou o SG, certo? O Volpe que tomou um golzinho, mas até que pontuou razoavelmente. E o Abel Ferreira com a vitória até que pontuou bem, por isso que fez essa pontuação boa. Vamos ver a tabela aí do primeiro jogo do retorno da 20ª rodada. Começará sábado, às 16 horas. Aliás, vou fazer live meio-dia, tá? Sábado, meio-dia. Teremos as escalações de 2 jogos. Fluminense e Fortaleza e Ceará e Bragantino, tá? Fluminense e Fortaleza. Fortaleza não vem bem. Ontem empatou, né? Em casa. E vai precisar, no jogo da volta, vencer. Deve poupar aqui nesse jogo. Já o Fluminense foi bem demais. Tava vencendo 2-1, tomou um golzinho, mas levou a vantagem para casa de 2-1. E de repente pode se dar o luxo aí, né? De não poupar tanto assim. Mesmo porque o Flu aqui também tá numa de horror. Eu sei que Fortaleza tá, né? Mas não é um jogo a mais, um jogo a menos que vai fazer a Fortaleza cair mais ainda na tabela, né? Ele vai tentar se classificar.
Ceará e Bragantino. Ceará não vem bem em casa, mas o Bragantino caiu demais, rapaziada. Caiu demais. Se a gente pegar aqui, ó, jogos fora de casa, o Bragantino aqui, ó, 3 derrotas consecutivas. Mas também não dá pra falar muito, porque o Ceará em casa, ó, são os últimos 5 jogos, apenas uma vitória. Então, um jogo difícil, tá? Vou ser bem sincero, tô fora desse jogo, tá? Aqui o Fluminense já dá pra fazer o teste do pezinho numa outra pecinha aí, tá? Tanto atrás quanto na frente, tá? Vitória e Juventude. Vitória tá aquela Brastemp? Não. Mas é o melhor jogo da rodada para se apostar, certo? Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Por quê? Porque o Juventude fora de casa, rapaziada, é o pior visitante, né? Está há mais de 7 jogos sem vencer, vem tomando goleadas, cedendo SG direto, tá? Então, vale a pena? Vale a pena o risco? Vale. Sport e São Paulo. Aqui o São Paulo é o grande favorito. Se nós pegarmos aqui de maneira geral, o São Paulo é o melhor time nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. São 5 vitórias consecutivas, subiu debaixo da tabela, tá? Fora de casa vem incomodando seus adversários, nos últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, certo? E o Sport, né, vem tentando aí brigar contra si próprio, tá? Tá evoluindo, tá, né? Ganhou fora de casa do Grêmio, em casa vem empatando, já não vem perdendo tanto assim, mas coloca o São Paulo como favorito, certo? Corinthians e Bahia, jogo difícil, equilibrado. O Bahia quando vai lá dá trabalho pro Corinthians, mas bota o Corinthians um pouquinho na frente, né? Se bem que o Corinthians muito parecido com o Fluminense, né? São dois times que no Campeonato Brasileiro de pontos corridos não tem um desempenho tão bom, mas nas Copas, no mata-mata, são times que se transformam. Eu digo o Fluminense ontem que conseguiu uma grande vitória fora de casa, né? E na Copa do Mundo de Clubes arrebentou. E na Copa do Brasil, o Corinthians está bem demais, certo? Mas no Campeonato Brasileiro nem tanto. Mas mesmo assim, né, coloca o Corinthians aqui um passinho na frente, favorito também em casa. Santos e Vasco. Vasco, maior fura-olho da paróquia. É o time que vem fazendo gols direto aí fora de casa. Mas eu acredito que o Santos em casa possa conseguir essa vitória, né? O Santos em casa aos trancos e barrancos aqui, ó, onde é que tá o Santos? Né, ó, conseguiu 2 vitórias nos últimos 5 jogos, certo? E o Vasco vem tirando o SG de todo mundo, mas fora de casa só conseguiu uma vitória. Jogo difícil, equilibrado, mas boto o Santos um passinho aí na frente. Galo e Grêmio. Favoritismo pro Galo, tá? E, gente, eu tô falando tudo isso, mas a gente tem que tomar cuidado, por quê? Tá tendo Copa do Brasil, tá tendo Libertadores e Sul-Americana agora, meio de semana, jogos de ida, e depois vai ter os jogos de volta, né? Muito time vai poupar? Sim, mas isso é assunto pra sábado. Hoje eu vou escalar o que tem de provável e disponível pra gente escalar, tá? Galo e Grêmio. Acredito que o Galo também é o franco favorito aqui, né? Contra o Grêmio. Internacional e Flamengo, jogo difícil, tá? Jogo dificílimo. Até acredito que jogo de gols pros dois lados, tá? Jogo difícil prognóstico. Botafogo e Palmeiras, mais difícil ainda, tá? Mas aqui não dá pra dizer, pode ser um 0x0, pode ser um 1x1, pode ser um 2x1. Os últimos jogos aí entre Botafogo e Palmeiras têm sido jogos agitados, tá? Então tem jogadores bons das duas equipes pra escalar, tanto atrás quanto na frente? Tem, mas é um jogo um pouco mais arriscado. Mirassol e Cruzeiro, jogo dificílimo também. Por quê? Porque o Mirassol em casa, rapaz, melhorou e melhorou muito. Olha só, o Mirassol em casa é o cão chupando manga. São 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. Mas o Cruzeiro fora também é. 3 vitórias e 2 empates. São 2 times que jogam muito bem de acordo com o mando de campo. Então é outro jogo difícil. Então assim, ó. Internacional e Flamengo, Botafogo e Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro são jogos bons pra se escalar. Mas pode acontecer alguma coisa improvável, tá? Não dá pra saber o certo, pode acontecer. Aqui o Inter pode vencer, aqui o Flamengo pode vencer, aqui o Botafogo pode vencer, aqui o Palmeiras pode vencer, Mirassol e Cruzeiro, mesma coisa. Qualquer um dos dois pode vencer. Então eu prefiro ficar o quê? Com o Galo em casa, com o Santos em casa, com o Corinthians em casa, com o São Paulo fora, com o Vitória em casa, né? Com o Fluminense em casa. Eu penso assim, sem contar, né, esse poupa-poupa aí, que muito time deve poupar sem aviso prévio aí por causa dos jogos da semana que vem de volta da Libertadores e Sul-Americana. Mas vamos lá. Chega de explanação. Vamos à escalação. Goleiros. Temos alguns bons goleiros aqui, inclusive o Walter tá bem demais, rapaziada. Vem com média básica, né? O Mirassol, né, segura alguns SGs, vai ter enfrentar um adversário dificílimo que é o Cruzeiro, tá? Cruzeiro difícil ceder SG fora de casa, mas já cedeu, certo? Eu acho o Walter uma opção interessante. John, tá voltando, não deu certo a negociação, vai pegar um jogo dificílimo contra o Palmeiras. Por que dificílimo contra o Palmeiras? Aqui é a mesma coisa aqui, ó, o Botafogo em casa aqui, ó, apenas uma derrota no último jogo, são 2 vitórias e 2 empates, é um bom mandante, 8º mandante. Enquanto que o Palmeiras, né, é o melhor visitante, mas 3 vitórias, uma derrota e um empate. Então, muito equilíbrio nessa partida. Mas eu vejo sim o John com bons olhos, até mesmo contra o Everton, tá? Rossi, na mesma pegada do Walter, tá? Qual é a diferença desses goleiros aqui? Né? Eu acredito que os goleiros visitantes devem ser mais exigidos, mas os mandantes também serão exigidos porque o adversário fora de casa ataca. Cruzeiro ataca fora de casa, Palmeiras, Flamengo, tá? Cássio é a mesma coisa, Mirassol é um time muito volátil, é um time que se joga pro ataque, é um time de transição rápida, é um time que tá sempre macetando jogando em casa, tá?
jogos difíceis, tá? Rocher é a mesma coisa, então eu prefiro, por exemplo, o Brasão. Eu sei que o Vasco é fura-olho, mas o Brasão é um goleiro que tá com um índice de defesas muito grande. De repente, com um pouquinho de sorte aí, se o Vasco não fizer gol, ele pode dar uma mitada, mas pelo menos exigido deve ser. O Arcanjo, para SG, é uma das melhores opções, né? Por quê? Porque o nosso querido Juventude, fora de casa, além de ser o pior visitante, não vence há muitos jogos e, ó, cede SG direto. Tirou SG do Santos, tirou, porque o Santos não é confiável. Bahia conquistou SG, Cruzeiro conquistou SG, Bragantino conquistou SG, Fortaleza conquistou SG. E se nós pegarmos todos os jogos do Juventude fora de casa, 80% dos times seguraram SG. Então o Arcanjo é sim uma das melhores opções. O Everson também me agrada bastante contra o Grêmio, certo? Rafael, fora de casa, talvez o melhor goleiro, porque vai unir a possibilidade de SG com um grande número de defesas, certo? O Everton tá na mesma pegada de Rossi, de Cássio, né? Desses goleiros de jogos difíceis fora de casa. Ronaldo deve ser muito exigido aqui contra o Corinthians, mas é difícil segurar o SG. Hugo Souza aqui também acho difícil segurar o SG contra o Bahia, tá? O Bahia fora de casa é chato. O Fábio em casa me interessa bastante contra um Fortaleza que deve poupar, né? Porque vai ter que buscar a vitória semana que vem, jogando fora de casa. Aí eu ficaria por aí, sábado a gente fica com mais calma, daí a gente vai ter uma noção mais ou menos dos prováveis aí. Não vou fazer muito mistério aqui na escalação não, certo? Vou arriscar um pouquinho. Eu vou com o Brasão, tá? Vou fazer um hackzinho, vou com o Brasão. O Brasão vive um momento sensacional, certo? Vou colocar aqui, ó, o Léo Link. Porque eu sei que agora com a chegada do... Oh, meu Deus, o goleiro do Botafogo jogava lá fora. Enfim, o Léo Link agora é terceiro goleiro, então a chance dele jogar é diminuta. Então eu faço um hackzinho, boto o Brasão aqui, que anda fazendo milagre, porque aquela defesa do Santos é uma água. Mas é tal coisa, né? Dependendo das circunstâncias da partida, pode dar uma mitada se segurar o SG. Certo? Vamos lá para os nossos queridos zagueiros. Ferrarese, jogando demais, tá? Não foi bem ontem? Não foi bem ontem, tá? Mas é outra competição. Dentro do Campeonato Brasileiro tá bem demais. Aliás, o sistema defensivo do São Paulo tá muito bem. E o Sport cede alguns SG em casa. Jogo difícil? Jogo muito difícil. Mas acho difícil, né? Deixar os defensores do São Paulo fora nessa rodada. Pelo menos um você tem que ter, porque os zagueiros do São Paulo estão artilheiros. Todos eles vêm fazendo gols direto. Vidalba, gosto muito dele, certo? Mas vai ter um jogo difícil, certo? Alexander Barbosa, também gosto do estilo dele. Cartola, enfim, um zagueiro bem viril. Mas vai ter outro jogo difícil contra o Palmeiras. Léo Ortiz, Léo Pereira, mesma coisa. Mas aí todo mundo vai dizer, mas o Flamengo é o melhor defesa do campeonato. Realmente, se você pegar de maneira geral aqui, ó, o Flamengo sofreu apenas 8 gols. Mas preste atenção, rapaziada, preste atenção. Você sempre tem que analisar pelo mando. Se você pegar pelo mando, realmente o Flamengo em casa, ó, segura vários SGs, ó. Só tinha tomado gol do Inter. Tinha 8 SGs consecutivos em casa agora, que foi perder contra o Mirassol, que é filha olho. Mas você pega o Flamengo fora de casa, o Flamengo fora de casa não segura SG, ó. Tomou gol do Ceará, tomou gol do Bragantino, tomou gol do Santos, certo? Ó, só não tomou gol do Palmeiras, e tomou gol do Cruzeiro. Enfim, então o sistema defensivo do Flamengo fora de casa não é isso tudo. E o Mirassol não cede SG em casa, é muito difícil. São bons zagueiros? Não, mas eu vou ficar um pouquinho fora do sistema defensivo do Flamengo nessa rodada. Se fosse em casa, seria diferente, certo? Lianco, gosto demais do Lianco jogando em casa, tá? Gosto muito. Acho um baita do nome, tá? Uma das melhores opções. Fabrício Bruno vem fazendo gols na mesma pegada aí do Vidalba, tá? Gustavo Gomes também na mesma pegada do Barbosa, jogo difícil, Botafogo, Palmeiras, certo? E daí o que eu vou fazer no sistema defensivo? Rapaziada, vou tentar buscar esse SG aí do Vitória. Porra, o Juventude cede SG pra todo mundo, né? E o Vitória em casa aí, né? Defensivamente, deixa a desejar. Mas se você pegar aqui um retrospectozinho aqui, ó. Vitória empatou, né? Tomou o gol do Palmeiras, tomou o gol do Sport, certo? Segurou o SG contra o Bragantino, segurou o SG contra o Cruzeiro, né? Então segurou 2 SGs em 5. Mas vai enfrentar um time que seria o 4 em 5, né? E mais até se for pegar mais do que 5 jogos. Então vou dar uma arriscadinha assim, vou no Edu, certo? Né? Mas temos outros nomes interessantes também, mas vamos deixar para ver na nossa live, tá? Inclusive já vou aproveitar aqui, ó, e vou botar aqui o Halter, porque daí de qualquer maneira um zagueiro do Vitória eu vou ter. Prefiro o Edu porque eu acho ele um pouco mais regular, mais na bola, toma menos cartão do que o Halter, tá? Vamos para os nossos queridos laterais. William, gosto demais do William fora de casa. Vai perder o SG contra o Mirassol? Pode sim, pode, é quase certo, tá? Mas o Cruzeiro segura mais SG fora do que em casa, tá? Tem que dizer isso. Me agrada muito porque é um lateral que costuma recuperar a pontuação mesmo perdendo o SG.
tá? Gosto do Ayrton Lucas para Cartola, mas vou ficar em stand-by, jogo difícil. Reinaldo em casa sempre muito forte, chance de SG, difícil. Mas tem chance de assistência, tem chance de gol, tem bola parada, penalidade. Vitinho, vem jogando demais esse ano, pontuando bem, tá? Mas tem outro jogo difícil. Juba, outro jogo difícil, eu gosto mais do Juba jogando em casa. Certo? Lucas Ramon também vem pontuando bem, só que ele tá na sombra do Reinaldo, né? Porque o Reinaldo tem bola parada, é mais artilheiro, mas o Lucas Ramon vem pontuando bem em casa. Matheus Bidu, tá aqui um lateral que vai ter um jogo difícil contra o Bahia, mas que vem pontuando bem em casa. E eu quero alguém do sistema defensivo do Corinthians, vou pegar um jogador que pode recuperar a pontuação caso perca o SG, tá? René é outro cara que me agrada, tá? É outro cara de regularidade, muito esquecido esse ano no Cartola, tem um jogo favorável aí contra o Fortaleza, vou fazer uma apostinha aí nessa lateral esquerda, devido aos confrontos difíceis aí de Mirassol, Cruzeiro, né, de Internacional, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, enfim, os líderes vão ter jogos difíceis, então eu vou apostar aí no René jogando em casa, tá? Temos outros laterais, Giai com muita regularidade, Piquerez vem jogando e pontuando muito bem, e é o cara do pênalti, tudo bem, o Flaco se meteu lá e bateu, mas era pra ele bater, tá? E até onde eu saiba, ele é o batedor oficial. Mas tudo bem, e tem bola parada. Vale a pena. Bernabé vem melhorando. Não é aquele Bernabé que a gente conhece de outros carnavais, mas vai ter um jogo muito difícil, tá? Natanael, um nome muito interessante. Um dos meus preferidos para essa rodada contra o Grêmio jogando em casa. Enzo Dias, os laterais do São Paulo. Esse esquema de jogo do Crespo favorecem muitos laterais. O Enzo, gosto demais para essa rodada. Matheus Bahia em casa, vinha pontuando bem, vai ter um adversário que está em decadência, é uma apostinha. Souza jogando em casa, vale a pena? Vale, o moleque é bom de bola, o Santos é que não segura muito SG. Enfim, ó, até o Maicon dá pra dar uma arriscada, tá? Tentando buscar um SG, tá? Não é de todo ruim não, tá? Não é de todo ruim não. Mas vamos lá, nesse momento aí eu tô indo aí, né, com o René e com o Bidu, tá? Com o René e com o Bidu, vamos pros nossos meios. Isso é um time inicial, muita coisa pode mudar até sábado, porque sábado a gente já vai começar a ter as informações dos prováveis aqui, ó. O nosso querido prováveisdocartola.com.br, né? Uma iniciativa aí, né? De alguns influenciadores de uma equipe aí da comunidade que tá tentando, né? Melhorar esse site aqui, tá em fase de teste. Pra quê? Pra gente tentar ter acesso aos prováveis, ó. Quando tá em dúvida, tá melhorando bastante, tá? E eu tô apoiando demais aí. Eu acho que a gurizada mandou bem aí com a saída aí. Joga 10 news. Mas vamos lá, vamos pro nosso mês. Arrascaeta. Pra mim, jogo de gols pros dois lados, né? E eu queria alguém do Flamengo pelo ponto de vista ofensivo. Mas o Inter em casa não é fraco, não. Então aqui nesse jogo eu fiquei muito em dúvida. Ou eu coloco o Alan Patrick, né? O cara da bola parada, o cara dos pênaltis, né? Ou eu coloco o Arrascaeta. Pelo menos um desse jogo do meio pra frente eu gostaria de ter. Por quê? Porque eu acredito que a chance de gols é considerável. E eu vou botar o Arrascaeta, tá? Matheus Pereira, foi mal no último jogo? Foi. Anular aquele gol do Cruzeiro, né? Que ele deu a roubada de bola ali, disseram que foi falta no Zé Rafael. Mas isso aqui, ó, é normal, tá? O cara não é de ferro, de vez em quando ele vai fazer isso. Mas é um cara de muita regularidade, tá? Tem um jogo difícil? Tem, mas fora de casa costuma pontuar bem. Barreal, pra mim, um dos melhores nomes aí pra rodada. Muita gente foca no Neymar e esquece dele, tá? Vai enfrentar um Vasco que costuma sofrer gols fora de casa. Alan Patrick já falei, tão bom quanto o Arrascaeta. Mateuzinho, esse cara aqui anda jogando demais, tá? Se não fosse contra o São Paulo, eu ia dar uma arriscadinha nele, tá? Vem pontuando bem, vem tendo participação aí em gols, tá? Com 2 assistências já e um gol. Bom jogador, tá? Bom jogador. Neymar. Quer alguém do Santos meio pra frente e em casa o Neymar costuma se dedicar mais, jogar mais, tá? Apesar dessa torcida. Vou com ele. Montoro, gosto muito desse moleque, tá? Jogo bom. Tanto ele quanto o Maurício podem pontuar bem, tá? Tanto ele quanto o Maurício podem pontuar bem. Mas pra mim esse jogo ainda é uma incógnita, tá? Pode ser tanto um 0x0 como jogo de gols pros dois lados. Os jogos entre Botafogo e Palmeiras têm sido surpreendentes nos últimos 2 anos. Bobadilha, tá bem demais, tá? Tá bem demais. Queria encaixar ele no meu time. Mas, porra, como é que eu vou deixar de fora um Garro jogando em casa? Mas é um cara que, ó, me cresce os olhos, assim, pra essa rodada, tá? Nosso querido Bobadilha. Garro. Sabemos que ainda não é aquela Brastemp, mas o Garro em casa sempre é uma possibilidade de gol, de assistência, sofre muita falta, finaliza. Quando se em casa sempre é muito forte. Eu sei que o Bahia é um adversário chato, tá na parte de cima da tabela, né? Tá aqui, ó, em 4º lugar, querendo seu lugar ao sol aqui no G4, né? Continuar ali. Fora de casa não vem tendo um desempenho tão bom assim, mas eu acredito que o Corinthians em casa, mesmo sem o Depay que tá machucado, aí mesmo que o Garro tem que chamar a responsa pra ele na armação das jogadas, vou com o Garro, tá? E depois a gente pode ver outros jogadores aí que de repente vale a pena, né? Scarpa, Bom Tempo, o meia tem bastante pra essa rodada, tá? Vamos deixar pra dar uma olhadinha melhor na nossa live. E o meu ataque?
Ai, cheguei até a suspirar. Aqui é que tá o problema, tá? Caio Jorge. Ah, mané, não fez gol de rodada, foi mal. Foi anulado, mas quando chegou nele, ele botou pra dentro. Tá com um aproveitamento muito bom. Mirassol é um time que joga de maneira ofensiva dentro de casa, deve se expor um pouco. Um Cruzeiro fora de casa costuma estar jogando melhor do que em casa nos últimos jogos, né? Vou com o Caio Jorge sim, tá? Vou com o Caio Jorge. Samuel Lino, nome interessantíssimo, média básica, tá? Jogador que cai ali pela esquerda, ajuda na recomposição, faz desarme, sofre falta e tem aquela jogadinha, né, de cortar pra dentro e bater com a direita, certo? Arthur Cabral pode fazer gols contra o Palmeiras, como eu falei, é um jogo difícil, incógnito. Chico da Costa, a mesma coisa, pode fazer gol aí contra o Cruzeiro. Mas é tal coisa, né? Tanto o Arthur quanto o Chico são jogadores assim que se não fizer gol, dificilmente pontuam. Luciano vive um momento sensacional, mas vem numa decrescente, mas mesmo assim, contra o Sport é um bom nome, tá? Rian, gosto demais desse moleque, tá? Principalmente jogando fora de casa e vai enfrentar o Santos. Acho bom nome. Hulk, acho difícil deixar o Hulk de fora, né? Contra o Grêmio. Deve ser poupado? Deve, mas por enquanto vou escalar ele, tá? Pedrão, prefiro o Lino, tá? O Pedro tá muito inconsistente, né? Prefiro o Lino. Renato Kaiser, acho um nome muito legal pra rodada. Só que é a tal coisa, né? O Kaiser, quando é muito escalado, né? Peida na farofa, né? Dá aquela escorregadinha do quiabo. Eu até vi aqui, ó. Hulk, o Yuri Alberto e Caio Jorge. Por sinal, eu acho que vai ser esse meu ataque, tá? Infelizmente, né? Ó, Yuri Alberto, né? Tem que ter alguém do Corinthians na frente. Eu sei que sem o Memphis, o Yuri tem um desempenho um pouco menor, né? Mas temos que ficar de olho aí, né? Em quem pode jogar ou não essa semana. Vitor Roque, acho um nome interessante, né? O Tigrinho vem fazendo pontos aí, tem média básica, acho um nome legal. Temos outros jogadores aí, podemos depois, né, a gente fazer uma avaliação melhor de outros jogadores pra live de sábado. Mas por enquanto tô indo com esse ataque aqui, mesmo porque aqui, ó, tô indo com o ataque dos mais escalados, correto? Mas no meio aqui, ó, Neymar, Matheus Pereira e Rascaeta. Tô dando uma diferenciadazinha com o Garro, tá? Não tô indo com o Matheus Pereira por hora, mas vamos ver. Por quê? Eu tô falando vamos ver. A gente tem que botar na cabeça, rapaziada, quem vai poupar ou quem não vai. E, por exemplo, o Cruzeiro é um time que não tem compromisso, né? Semana que vem. Assim como o Bahia também não tem, assim como o Corinthians também não tem. Então temos que ficar de olho nisso, tá? Mas saberemos sábado de mais notícias. Treinador, temos bons treinadores aí, tá? Crespo, 5 vitórias consecutivas. Um dos melhores treinadores para rodada, tá? Ancelotti e Abel, jogo difícil. Luiz Felipe e Roger Machado, jogo difícil. Léo Jardim, né? E o nosso querido treinador ali, o Rafael Guanese, que tá fazendo um baita de um campeonato muito difícil. Prefiro nesse sentido o Cuca, tá? Então pra mim assim, ó, jogando em casa, tá? Cuca. Me arrisco de dizer até o Kleber Xavier, não sei se São Paulo tá chegando aí, não sei como é que vai ser, tá? Dorival também e claro, e o Fábio Carrilho contra o Juventude. Fora de casa, o Crespo, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vitória, tenho. Fluminense, tenho. São Paulo fora, tenho. Corinthians em casa, tenho. Santos, tenho. Esses treinadores, qual foi que faltou aí pra mim? Vou dar uma cercadinha com o Cuca, né? Porque queira ou não queira, né? Se você fizer aqui uma apanhada aqui, ó. O Galo em casa, 4 vitórias e apenas um empate. É um bom mandante. Quase um cão chupando manga. Enquanto que o nosso querido Grêmio, fora de casa, é só uma vitória, vindo de 2 derrotas consecutivas. Então, quero dar uma cercada desse possível SG do Galo. Tô meio cabreiro, mas tem que dar uma cercadinha. Então, tô indo com o nosso querido e inoxidável Cuca, tá? Vou deixar o nosso time aqui, ó, prontinho. E na sequência, tô vindo com o banco de reservas, capitão e reserva de luxo. Tá feito aí, pessoal, custando 140,85, um time bem acessível aí pra quem tá sem cartoleta, mas tomem muito cuidado, a gente tá começando aí o segundo turno. E olha, meu amigo, se você não tiver no mínimo com 150, 155 cartoletas, começa a olhar com um pouquinho mais de carinho, tá? Porque vai ter hora que vai precisar de usar um pouquinho mais que isso. Essa rodada não. Deu sorte. Cartoleta. Enfim, tô indo aí com o Hulk de capitão, já que eu tô com o Cuca de treinador, né? Vai que nessa segura o SG aí, né? E, por exemplo, o Hulk faz gol vencendo a partida, vai alavancar a pontuação desse time, tá? Meu reserva de luxo é o Luciano, tá? Também tô muito satisfeito, né? O Sport, por mais que tenha melhorado, aí vai enfrentar um São Paulo em 5 vitórias consecutivas, né? Então o Luciano é o cara da armação das jogadas ali do São Paulo, vem participando de gol, dando assistência. Caiu um pouquinho, caiu, mas mesmo assim, né? São Paulo é mais time nesse momento que o Sport. Coloquei o Matheus Pereira no meu banco de reservas. É uma pena não ter reserva de luxo também para outras posições, porque se encaixaria muito bem. E acabei indo com o Garro ali no meio, abrindo mão do Matheus Pereira, que vai jogar fora de casa, mas também é uma boa opção, como eu falei aí, na explanação dos jogadores. Meu zagueiro reserva é o Lucas Halter, né? Porque eu tô com o Edu ali, os dois de Vitórias. Eu quero ter alguém do Vitória, porque eu acredito que o Vitória tem chance de segurar o SG.
Lateral reserva o Natanael e o Brasão ali, né, com o hackzinho com o Léo Link, vai ser o goleiro titular. Enfim, gostei do time, mas é como eu falei, a gente escala o que a gente tem disponível hoje, nesse momento. Mas tudo vai depender dos jogos de Libertadores Sul-Americana agora, que estão tendo no meio de semana. Por quê? Os jogos de volta na semana que vem, muito time pode poupar. E dentre esses aí, ó, Flamengo pode poupar, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Atlético, Inter e Fortaleza, tá? Então fiquem atentos, por isso que a live de sábado é muito importante. Mas isso é para outra conversa. E aí, pessoal, custando 140,85 cartoleta, o time do vídeo, né, para a 20ª rodada, a primeira do segundo turno. Então é isso, meu povo e minha pova, time escalado, com muitas opções aí dadas, né, explanação feita aí da rodada, mas esperando aí até sábado, né, as notícias para ver quem efetivamente pode poupar os jogos de volta da semana que vem de Libertadores e Sul-Americana. Live sábado, meio-dia, portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque daí você não vai perder, né, a live, você vai ser notificado ao vivo, e claro, daqui pra frente vai ser notificado toda vez que tiver o vídeo, não perde mais nenhum conteúdo aí de cartola. E claro, você que já é inscrito, parceiraço do Mané, e conhece o trabalho aí do nosso canal, deixa aquele like, isso é muito importante pra gente. No mais, um grande beijo de coração, até a live de sábado, vamos que vamos, fui!